Isso é machine learning. Deep learning é mais profundo. O Google só funciona se ele funcionar para a sociedade e se a sociedade, através de empreendedores, de youtubers, de desenvolvedores, de todo mundo, puder fazer esse trabalho que todo mundo ganha junto, porque a gente vai criar coisas melhores. Porque a missão é inovação, é pesquisa, é desenvolvimento. Essa é a vocação de São Paulo. Que a inteligência artificial tem aí um caminho longo e desafiador, maravilhoso, para a gente poder melhorar a qualidade de vida das pessoas. Vamos chamar aqui ao palco o Rafael Figueroa, co-founder e CEO do portal Telemedicina. Bom dia, prazer a todos aí. Meu nome é Rafael Figueroa, eu sou cofundador e CEO da portal Telemedicina. Tá, o pessoal aqui do meu time, a Cláudia, a Renata, a Roberta e a Maíra, estão com a gente aí. Em primeiro lugar, agradecer ao Scott pelo convite. A gente se conhece já há alguns anos aí foi legal que ano passado a gente foi convidado pela Google para palestrar sobre Machine Learning lá em BH. E foi muito legal ver a evolução da Nama daquela época até agora, tá rodando aí no Poupatempo. É muito legal ver em produção esse tipo de tecnologia aí bem avançada. Então, assim, sobre a Portal, a Portal Telemedicina, ela nasceu para resolver alguns dos maiores problemas na área da medicina. Que o principal que a gente identificou é a baixa proporção de especialistas por habitante. Então, você até tem clínico geral, enfermeira, mas é muito complicado encontrar, principalmente nas áreas mais remotas, um cardiologista, um neurologista, um radiologista, por exemplo. Esse problema acaba derivando outras duas questões, que a primeira é a demora para você obter um laudo de um especialista desse. Então, a média no Brasil é entre 30 a 60 dias para você conseguir um laudo de volta, por exemplo, de um neurologista. Tá? Isso tanto com convênio quanto com o SUS. Com o SUS é em torno de 60 dias até 90, mas mesmo o convênio é demorado. E o outro ponto é que, além de demorado, isso se torna caro, porque tem uma oferta baixa para uma demanda muito grande. Então, a gente resolve esses três problemas com laudos online por especialistas no mesmo dia e a uma fração do custo. Então, a solução, aqui, desse lado aqui, ó, a gente tem equipamentos médicos que estão alocados em nossos clientes. Nossos clientes são clínicas, hospitais e unidades móveis. Essas unidades de saúde, elas têm aparelhos lá, por exemplo, um eletrocardiograma, um eletrocardiógrafo, que mede suas ondas cardíacas, o exemplo aqui do coraçãozinho, pulmonares, cerebrais, etc. A gente instala um gateway dentro dessa unidade de saúde ou na unidade móvel. Esses exames estão transferidos automaticamente para a nossa nuvem e o médico devolve o laudo no mesmo dia. Então, esse é o nosso fluxo operacional aqui. O exame vai para nós, o médico recebe no iPad e devolve o laudo no mesmo dia. Resumindo, esse é o fluxo. Para mostrar como funciona, eu vou contar aqui um minutinho um case de sucesso legal nosso. Isso foi no primeiro ano de empresa. É uma clínica no interior do Maranhão, em Balsas, onde numa área ali de uns 300 quilômetros tem um vazio assistencial muito grande, ou seja, você não encontra médicos especialistas. Nessa cidade tem a Maria Eduarda, que deve estar com 7 aninhos agora, e ela sofria de uma doença neurológica grave que causava várias convulsões por dia, ou seja, todo dia ela tinha uma convulsão. Então era muito complicada a vida dela, da família, era bem sofrido. Aí a clínica da cidade tentava ajudar ela na forma convencional. Ou envia os exames de motoboy ou de correio até a cidade mais próxima, o centro mais próximo, que no caso lá é São Luís do Maranhão, que fica 400, 500 quilômetros de lá, mais ou menos, ou até a Teresina, que era outro estado, para poder ter o acesso a esse neurologista. Ou então, quando o caso era mais sério, levavam ela mesmo de ambulância. Essa é a realidade de grande parte do país, inclusive de São Paulo. Então, essa clínica nos contratou e tudo mudou. Então, como que funciona? A gente conecta nesse aparelho que eles têm, no caso, um eletroencefalógrafo, como esse da imagem, que é de baixo custo. Ele mede as ondas cerebrais do paciente. Então, nesse caso, as ondas cerebrais da Maria são gravadas, é realizado um upload para a nossa nuvem e o especialista lauda à distância. Tá? Esse é o nosso fluxo. Nesse caso, a gente tem o privilégio aí de contar com a doutora Ana Carla, que é uma das diretoras do Instituto do Sono. Ela é uma das melhores neuropediatras do país e conseguiu encontrar a cura para a doença da Maria. Então, foi muito legal, porque assim, lá no Maranhão, eles conseguiram acessar essa médica daqui de São Paulo, que é top em neurologia, que numa interação clínica com o clínico geral lá, conseguiu indicar uma medida terapêutica que resolveu o problema da Maria. Então, foi muito legal que a família nos ligou, passou um feedback. Isso foi no 4º mês de empresa, então mostrou que o que a gente estava fazendo realmente tinha um propósito muito grande por trás e deu o gás ali inicial no nosso primeiro ano de empresa. Nós estamos hoje no 3º ano. Esse é um exemplo de um laudo, ou seja, eles recebem essa onda cardíaca de um lado e devolve o laudo para a clínica. Esses exames e laudos
ficam disponíveis online, num sistema totalmente seguro, criptografado, com assinatura digital. Isso pode ser acessado de qualquer dispositivo. Essa aqui é a tela da clínica, que ela consegue pegar de volta os laudos. Um ponto bem interessante, que aí já vai indo um pouco para a área de inteligência artificial, o que a gente percebeu? Que não teve uma adoção em larga escala da telemedicina por causa da dificuldade de uso. Que era mais ou menos o que o pessoal estava falando aqui, que a Carla estava comentando. Que para você usar qualquer solução dessa em larga escala, você precisa considerar vários públicos diferentes, inclusive alguns que são leigos em informática. Então, o que a gente fez? No primeiro ano de empresa, em parceria com o CNPq, a gente desenvolveu uma integração direto com os aparelhos médicos, que transfere automaticamente esses exames para a nossa nuvem, sem a necessidade de intervenção humana. Então, bateu o eletrocardio lá na Amazônia, aparece no iPad do médico aqui em São Paulo. Fez um raio-x lá no Maranhão, aparece para o nosso radiologista aqui em São Paulo. Sem nenhuma intervenção humana, o que facilitou muito o trabalho e permitiu essa adoção numa escala maior. Outro ponto é que a gente consegue atuar com unidades móveis. Então, nosso primeiro cliente foram 2 unidades móveis andando no interior de São Paulo, fazendo os exames remoto. E ambulâncias, que é o caso que a gente está implantando agora no SAMU de Campinas. Que imagina, a ambulância chega para buscar o acidentado, coloca nele os eletrodos e ele, em trânsito para o hospital, o time já está aguardando lá, os médicos já estão aguardando com todas as leituras biométricas do paciente, já estão preparados para uma cirurgia. Esses minutos aí salvam a vida da pessoa. A gente consegue atender todas as especialidades, tá? Essas são as que a gente atende hoje, aí, que na verdade não é uma questão técnica expandir, sim uma questão de regulação da Anvisa, do Conselho Federal de Medicina, abrir aí a cabeça e começar a autorizar novas especialidades que podem ser realizadas remotos, como nos Estados Unidos, que isso já é bem mais amplo. Então a gente começou em 2014 e em 3 anos já estamos ativos aí em mais de 100 cidades do Brasil. Foi um crescimento bem rápido e um dos motivos desse foi essa facilidade de uso. Temos grandes clientes, a gente atende a Unimed São Paulo, Rio, Santos, temos umas 10 Unimeds aí, outros convênios, Petrobras, Band, construtoras, né? E, por exemplo, o Boticário e a BMW que montaram uma enfermaria interna dentro da fábrica e a gente presta todo esse serviço de especialistas, eles só têm uma enfermeira e uma enfermaria lá dentro. Conseguimos tudo isso graças à nossa excelente equipe. Minha formação é economia, mas eu trabalho já há vários anos aplicando isso em machine learning. Aí nós temos aqui a Cláudia, que é 20 e poucos anos aí empresária, é a nossa fundadora. Ela trouxe grandes parcerias, está 7 anos na área de telemedicina. A Renata é advogada especializada em Anvisa, então por causa dela que a gente conseguiu todo esse arcabouço regulatório que é necessário para abrir uma empresa como essa. O Beto é nosso CEO, a Maíra cuida da nossa comunicação. Temos mais alguns feras no time aí, por exemplo, o William, que é PhD em Física Extragaláctica e Astroinformática. E é ele que cuida da nossa parte de inteligência artificial. Isso levou a gente a ganhar vários prêmios aí, como Startup Brasil, apresentamos na final do TechCrunch ano passado, America Summit. Um interessante é o Startup Nations, que é o Mundial de Inovação, a gente participou lá e ganhou e trouxe aí o prêmio pela primeira vez para o Brasil e assim, competindo com empresas de Israel, do mundo inteiro, para mostrar um pouco que a gente também faz inovação de primeira linha. Um outro ponto legal é que a gente é acelerado pela Google, então a gente estava lá no Vale do Silício agora mês passado, passamos um mês lá no intensivão, e agora estamos como parceiros da Google sendo acelerados por eles, isso está abrindo várias portas. E um ponto interessante são esses fomentos aí, tipo CNPq, o MCTI, Apex, e agora, até pegando um gancho aqui que estava o presidente da FAPESP, a gente recebeu semana passada uma carta oficializando a nossa aprovação no FAPESP fase 3, então, que é um tema de cidades inteligentes, então a gente vai receber um recurso de 1,5 milhão para focar nessa parte de inteligência artificial para preparar o software para larga escala. E nesse ponto também é legal citar esse Prefeitura de Campinas, Cidades Inteligentes aqui, que vai ter outra edição esse ano. E é uma parceria também entre a Prefeitura de Campinas e startups. Vai ter a 3ª edição agora, então é muito legal, porque assim, semelhante ao PitchGov, eles abrem a cidade de Campinas para ser um case e com essa parceria a gente está instalando lá o software em todas as unidades de saúde. Então imagina, você vai no SUS do seu bairro e vai conseguir fazer exame de cérebro, pulmão, coração no posto de saúde do bairro. Isso vai desafogar o Hospital Mário Gatti lá, que hoje recebe todo mundo no mesmo hospital, sendo que, segundo o secretário de Saúde de Campinas, em torno de 70% a 80% dos atendimentos poderiam ser resolvidos no posto de saúde do bairro. Tá? Então, isso vai descentralizar bastante. Um pouquinho sobre IA, né? Então, assim, a gente começou fazendo os laudos. Nosso core business é esse. A gente não começou, vamos aplicar IA para a medicina. A gente começou fazendo manualmente. Então, a gente foi percebendo os gargalos operacionais que isso causava e que foi o que impediu a adoção em larga escala. E foi aí que entrou o Machine Learning para a gente conseguir superar esses gargalos de uma forma automática e realmente simplificar muito o processo de uso para o usuário final, que é nossas clínicas e hospitais, e para o médico na outra ponta. Então, nesse exemplo aqui, já é nosso algoritmo fazendo uma detecção automática de patologias. Então, ali, por exemplo, esse da esquerda é um raio-x normal.
Aqui é o cardiomegalia, que é aquele coração grande, ó, vocês veem a diferença desse coração para esse aqui. E aqui é um derrame pleural. Então, com isso, a gente consegue derivar vários tipos de atividades dentro do software. Por exemplo, a gente recebe aqui uma onda cardíaca, ela passa numa rede neural aqui que detecta o batimento cardíaco, uma taquicardia atrial, isso aqui sobe e faz uma triagem automática das urgências, porque a gente faz milhares de exames por dia. Então imagina que o cara que está tendo problema do coração, ele é o 1000 da fila. Então o algoritmo fica sem parar fazendo essa triagem, botando ele em primeiro lugar e a gente consegue atender essas urgências em primeiro. O médico valida, ou seja, a gente só está empoderando o médico, não substituindo ele. A gente só cria essas sugestões para criar uma triagem interna, uma avaliação da qualidade técnica do exame, por exemplo. A partir dessa triagem, o médico vai lá dizer arritmia, por exemplo. Aí isso treina continuamente a nossa inteligência artificial para que ela continue evoluindo. Quanto mais situações tiverem, mais vai alimentando ele. Isso, exatamente. Aí aqui é um exemplo. Ó, por exemplo, ele identifica que essa onda está alterada, que aqui é um ritmo irregular. Vai jogando para o médico. Essa onda está alterada, sim ou não? Se o ritmo é irregular, sim ou não? Isso é uma arritmia sinusal, sim ou não? O médico vai tendo essa interação e a cada vez que ele faz um laudo, isso automaticamente retreina o sistema inteiro, levando a nossa precisão, que está em torno aí de uns 80% a 90%, dependendo da especialidade. O objetivo é esse. A gente está usando IA como um intermédio para realmente aumentar a produtividade dos médicos e conseguir prestar um serviço que nosso objetivo é garantir o acesso universal à medicina de qualidade no mundo inteiro. Primeiro, eu acho incrível isso que vocês estão fazendo, de pensar no plural. Eu acho isso muito legal. Usar a inteligência artificial e deixar bem claro que não é para substituir a mão de obra humana, e sim para agregar. Duas coisas. Monetizar. Como se monetiza isso? Porque é tudo muito bonito. Se fala muito de eu fiz isso, eu criei aquilo. Como que você consegue monetizar dessa maneira? Porque pessoas vivem, pessoas comem, diferente da máquina. E segundo, onde vocês mais estão esbarrando para não viabilizar a ideia de vocês? Porque muita gente tem isso, é o que eu mais escuto hoje em dia. Quebrar, eu falei quebrei uma, o nosso amigo falou que quebrou 3, mas eu conheço gente que está quebrando, e está desencanando e está voltando a trabalhar com o que não gosta. Legal. Bom, vou começar respondendo então. Primeiro ponto, a questão da monetização, eu acho isso fundamental. Eu vejo muita gente que está abrindo startup para IA de não sei o quê, a IA aplicada a tal. Ou seja, o core da startup é a IA e não o problema que eles querem resolver. Então, assim, o foco não pode ser a inteligência artificial, e sim tem que ser resolver um problema. Se a inteligência artificial poder ajudar isso, ótimo, excelente. No nosso caso, a gente nem usava isso no início, tá? Isso aí acabou sendo uma consequência. Então, o que realmente gera valor para a empresa e para o usuário final? É você botar isso em produção, não é você estar lá no laboratório com super algoritmos e tal. O que realmente vai gerar um valor final é isso estar dentro de um ciclo produtivo da sua empresa e prestando realmente um valor final ao usuário. E isso é complicado. Eu vejo bastante startup por aí que está ainda pedalando na parte ali dos algoritmos, sendo que, na verdade, eles deveriam estar se preocupando mais em embarcar isso num design bonito, uma usabilidade boa, para poder gerar esse valor final ao usuário. Aí a monetização vai ser uma consequência. No meu ver, o desafio maior no momento é regulatório. É uma questão de dados abertos que o Brasil está gatinhando e que a gente deveria começar a se basear nos modelos europeus e americanos de dados abertos do governo. Então, assim, a União Europeia tem todo um projeto de lei para todos os países de que eles devem abrir os dados públicos, o que existe a lei da transparência no Brasil também. A questão é que aqui é difícil, por exemplo, quem que entende o diário oficial? É muito complicado você ter aquele negócio lá. Os dados estão lá, ok, mas é difícil até para um humano entender, quem dirá uma máquina. Tem que ter toda essa questão da regulação aí por trás e o governo disponibilizar via APIs e via formas mais fáceis esses dados públicos para que a gente possa gerar valor disso. Então, uma salva de palmas para o Rafael.